Então é isso, né? 20 horas e aqui estamos para mais uma transmissão, como acontece em todas as quintas-feiras, às 20 horas. Eu, João Severino, consultor em marketing político, vou chegando para um bate-papo com você sobre campanha eleitoral, os principais assuntos que norteiam os meandros de uma campanha eleitoral, o que é necessário, quais são os caminhos para a vitória, o que é importante fazer para que a sua campanha seja uma campanha vitoriosa. E o mais importante, né, gastando pouco dinheiro, porque as campanhas eleitorais este ano, não adianta, mesmo que você tenha muito dinheiro, não vai ser possível gastar, tá bom? Então é bom que você saiba disso. Agora, é preciso ter um pouquinho, né, o necessário tem que ter para fazer uma campanha eleitoral acontecer. As coisas não acontecem assim em um passo de mágica. É preciso muito trabalho, muito suor e muita dedicação realmente para que a coisa aconteça da forma que você espera, da forma que você quer, que é ter o resultado, né? A campanha eleitoral, as pessoas entram na luta, entram na disputa, né? Gentil, obrigado. Dona Dirce, obrigado. Luciano, Junqueira, obrigado. As pessoas entram na luta pensando nisso, né? Na vitória. Ninguém entra pensando na derrota. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ter, realmente, mostrar que é possível, que é capaz, que tem competência e tem projeto para ser um bom político, um bom vereador, um bom prefeito, um bom vice-prefeito. E na pauta de hoje é o assunto da semana, né? A eleição poderá ser adiada. Eu vinha defendendo aqui que achava pouco provável, né, que o Congresso iria lidar com esse assunto, mas esta semana teve aí uma reviravolta e o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Maia, já sinalizou de que poderá realmente ter o adiamento da eleição. Se o Congresso, se o presidente da Câmara Federal já deu essa sinalização dizendo que já aconteceu a reunião entre os líderes de partido, entre os líderes de bancada, dizendo que a eleição realmente poderá ser adiada, é porque eles já tomaram essa decisão. Outra decisão que é importante nesse sentido, não haverá, conforme eu também já vinha falando, e o presidente Rodrigo Maia confirmou isso, não haverá prorrogação de mandato. Isto é líquido e certo, não haverá prorrogação de mandatos. O que o Congresso vai discutir nas próximas semanas, agora no mês de junho, é a PEC, a proposta de emenda constitucional, para que haja a mudança na data da eleição. A princípio para o dia 6 de dezembro, o que eu considero a data também, se vai mudar, se é que vai mudar, 6 de dezembro seria realmente a data mais propícia. Porque fazer uma mudança aí de 15 dias, 20 dias só, não vai resolver nada. Então se for para mudar, que seja uma mudança um pouco realmente para 6 de dezembro pelo menos, e de forma que a eleição tem que acontecer no ano de 2020, porque não haverá prorrogação de mandato, repito, e o Congresso já disse isso, e boa noite, Vitor, e realmente não haverá, isso é fato. Agora, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Consultor João Severino 1 aqui no Instagram. Para você que já está conosco, muito obrigado pela presença. Para você que está acompanhando, deixa aí o seu joinha aqui embaixo, clica aí para que a nossa página possa realmente ganhar mais espaço, para que nós possamos ampliar cada vez mais esta mensagem para os nossos pré-candidatos a vereador, pré-candidatos a prefeito, enfim, a todas as pessoas que estão, muitos assessores, muitas pessoas que lidam com campanha eleitoral, que nos acompanham também, que buscam soluções, buscam ideias para os seus clientes, para os seus assessorados, e a gente vai discutindo aqui, e eu deixo à disposição desde já, para que você possa deixar aí também a sua opinião e deixar a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Qual é a sua dúvida sobre campanha eleitoral neste momento? Haverá ou não haverá mudança? Eu discutia hoje esse assunto com a minha amiga Raquel Mendes, aqui de Goiânia, e ela falou: professor, mas já aconteceu, a ministra Rosa Weber está dizendo que não. Sim, de fato não aconteceu ainda, mas
conhecendo o procedimento, o processo político, conhecendo o jogo político e vivenciando tudo que a gente já vivenciou, a gente sabe que quando o Congresso Nacional reúne nos bastidores, reúne os seus líderes de partidos, líderes de bancadas e toma uma decisão, é porque o assunto já está, praticamente é só uma questão de ir para o plenário, fazer as discussões e votar. E aí é só questão de detalhes. Então o fato é que as coisas já estão caminhando nesse sentido. Pode ser que não aconteça, sim, mas hoje na semana passada eu diria que não. O Congresso ainda não tinha dado nenhum sinal de que faria essa mudança. Mas a partir de ontem, o presidente Rodrigo Maia já sinalizou de que haverá sim essa discussão. E se haverá discussão, é porque o assunto já está praticamente resolvido. É só uma questão mesmo de colocar no plenário para a discussão e votação. Agora, quem ganha com essa mudança? Você que é pré-candidato, você está preparado para essa mudança? O que ela significa? Qual é o impacto dessa possível mudança na sua campanha eleitoral? Porque você precisa pensar nesse momento o seguinte: se acontecer essa mudança, ela vai ser anunciada no final de junho. Agora, o que você vai fazer daqui para lá? Tem um mês ainda para isso acontecer. E se acontecer, você está preparado? Você já redimensionou? Você já tem um plano B para a sua pré-campanha, caso realmente venha se confirmar essa mudança? Porque do jeito que as coisas estão hoje, as campanhas eleitorais, elas não estão podendo ser feitas da forma tradicional, com reuniões, com bate-papos, visitas. Isso está um pouco restrito. Tem cidades, algumas cidades estão mais flexíveis, outras menos. Eu tenho cidades aí que eu estou trabalhando onde não dá para fazer praticamente nada do ponto de vista de visitas, de reuniões, não pode fazer reunião, não pode fazer nada disso nesse momento. Então, quer dizer, a campanha está completamente diferente. Agora, ela vai ser prorrogada e o que você está pensando para a sua campanha eleitoral? Como é que você está estruturando? Você já parou para pensar se caso haja essa mudança? Porque você não pode ser pego de surpresa. Chegou dia 30 de junho, 2 de julho, 5 de julho, puf, mudou a eleição. E agora? Você não preparou nada, você não pensou nada, você não estruturou nada. Então você precisa deixar isso mais planejado, pensado. Boa noite, Paulo. Tem que estar com isso praticamente pensado e planejado, porque senão você vai ser pego de surpresa. Porque nós brasileiros costumamos deixar as coisas tudo para a última hora, né? É a tal da procrastinação. Então a gente deixa tudo para a última hora. Vereador Boquinha Guimarães, obrigado pela presença. Eu sei que houve aí um movimento, inclusive, ainda tem um movimento dos vereadores que estão no mandato para tentar fazer prorrogar os mandatos de quem está no poder hoje, mas realmente isso não vai acontecer. Então, assim, as pessoas precisam estar preparadas para essas mudanças. Porque o que vai mudar de fato? De fato vai mudar a data, né? Do ponto de vista legal vai mudar a data. Talvez para o dia 6, a proposta é para o dia 6 de dezembro. Pode ser que seja outra data. De repente, nas discussões que o Congresso vai fazer, pode ser que ele decida por uma outra data. Mas o fato é, a tendência é certo que haverá essa mudança na data da eleição. E aí eu pergunto, isso é bom ou isso é ruim? Você está preparado? Qual é o caminho? Qual o melhor caminho a seguir? Né? Então, assim, para estas perguntas, né, mas o mais importante, boa noite, Paulo, a pergunta mais importante é a sua campanha. Qual é o impacto? Porque na sua campanha, você precisa pensar nesse momento em você, né? Como é que você vai resolver isso? Porque cada realidade é uma realidade. Vai depender muito do nível que está a sua campanha. Por exemplo, quem já fez um trabalho, vem fazendo um trabalho de longo prazo e está empenhado, está conquistando o eleitor no dia a dia, está com um trabalho de rede social bem feito, está postando vídeo, está fazendo live, né, está interagindo bastante com o eleitor, tem já um movimento favorável à sua eleição, essas pessoas não vão ter dificuldade, é apenas dar sequência naquilo que vai fazer. Ao invés da eleição ser 4 de outubro, vai ser 6 de dezembro ou 15 de novembro, conforme a discussão do Congresso, não importa. Para quem já vem trabalhando, é só continuar o trabalho, não tem que
Fazendo, mas eu... Quer dizer, aí você vai desistir porque houve uma mudança de 60 dias no seu projeto? Né? O seu projeto político é assim tão insignificante que uma simples mudança de data você já perde todo o rumo? Não. Então a sua campanha ela tem que manter o ritmo. Agora, ao invés de pensar 4 de outubro, você vai pensar 6 de dezembro. Né? Isso é que muda no seu cronograma de trabalho. Eu já falei muito aqui sobre cronograma de trabalho e você precisa ter esse cronograma de trabalho. Porque se você não tiver um cronograma de trabalho, também você está perdidão, né, meu cara? Então, assim, é praticamente certo que haverá essa mudança e eu trago hoje esse assunto aqui, ainda na incerteza, mas para fazer essa análise, porque você precisa se preparar. Você, como pré-candidato, não pode ficar esperando. O seu plano, digamos, o seu plano B tem que estar funcionando. Tá? Você tem que ter ele em mente já. Porque aconteceu, você dá a sequência sem problema nenhum. Sabe? Não dá para ficar a esperar a mudança acontecer para depois você pensar no que fazer. Não, já deixa aqui prontinho, não mudou. Não, o Congresso decidiu, votou, o presidente sancionou, então você já tem, pega na gaveta o seu projetinho prontinho de mudança de data e dá sequência nele. Porque se você for ficar esperando chegar lá depois da mudança para você começar a pensar num projeto de mudança de data, aí você vai perder muito tempo, porque serão menos de 60 dias. Eu estou cogitando a possibilidade de ser dia 6 de dezembro a eleição. Não sei, o Congresso vai discutir isso. Pelo menos vai discutir e eu acredito que essa é uma tendência hoje muito grande. Porque os líderes de partido, eles já votaram, já decidiram lá nos bastidores a favor dessa mudança. Por conta da pandemia, e aí a gente não precisa ficar nem falando das razões, né? Todo mundo já sabe que é por conta desta pandemia que tomou conta realmente do mundo e inevitavelmente nós temos que mudar os nossos caminhos, mudar os nossos rumos. Eu aqui, particularmente, o meu trabalho já era feito home office há bastante tempo, não trabalho home office já há mais de 4 anos, 5 anos que eu trabalho dessa forma. Então não mudou para mim, basicamente não mudou nada, né? Mas para muitos mudou, mudou bastante. Então o que acontece com esse preço? Eu vou dizer já para você, é bom ou ruim? Isso depende da sua situação. Eu conversava hoje com um amigo lá se não me engano, da Bahia, fugiu agora o nome da cidade, mas falava sobre é bom ou ruim. Mas depende da sua situação, depende do momento que você está na sua campanha. Porque tem muita gente que, por exemplo, essa semana eu recebi uma ligação de um cliente querendo começar um trabalho e começar do zero. Quer dizer, se a eleição for 4 de outubro, começar um trabalho do zero hoje, vai ter muito trabalho, né? Vai ter que correr muito mesmo, é uma corrida contra o tempo, realmente. É possível? Claro que é possível, mas é uma corrida, né, realmente longa. Primeiro turno 15 de novembro e segundo turno 6 de dezembro. É uma das propostas, né, Gentil? Na verdade tem várias propostas, mas eu diria que ou 15 de novembro ou 6 de dezembro. Uma dessas duas propostas vão passar. Eu acho que 15 de novembro fica muito próximo ainda. É uma mudança muito pequena, quase que insignificante, né? Eu não sei se resolveria o problema se jogar apenas para 15 de novembro. Quer dizer que seria aí uma mudança de 40 dias, né? 41 dias. Não me parece que seja o suficiente. Eu acho que não justificaria você mudar toda uma eleição. Eu costumo dizer assim, que mudar uma data de uma eleição é como você mudar o rumo de um transatlântico. Você não faz isso assim, né? Você tem toda uma trajetória para fazer, porque tem toda a questão aí. Por exemplo, como é que fica a questão da conferência das urnas? Tem milhares de urnas para ser conferidas. Como não pode ter aglomeração, como não pode ter as reuniões, fica um pouco difícil. Essa é uma das grandes alegações, talvez a maior alegação que o TSE tem colocado para o Congresso. A maior dificuldade do TSE hoje é fazer a conferência, né, das urnas eletrônicas
em função da pandemia, porque você as pessoas não estão trabalhando, não pode aglomerar, não pode ter muita gente junto, quer dizer, então tá difícil fazer, não sabe se consegue fazer, vai ter que fazer com menos gente, com prazos maiores, tal. Não deu tempo. Goiânia tem também 2 turnos, né, o Gentil? Então, sim, teria que ter. A proposta do 6 de dezembro seria 6 de dezembro, primeiro turno, e 20 de dezembro, segundo turno. Essa é a proposta que tem tido a melhor aceitação no Congresso Nacional, de acordo com o que eu vi hoje, a proposta de emenda constitucional, se não me engano, do senador Randolph. Para o dia 6 de dezembro, primeiro turno, e 20 de dezembro, segundo turno. Seria essas 2 datas, e são as 2 datas que estão assim sendo mais aceitas, e que, se for, eu particularmente sou contra, acho que daria para fazer, mas se tiver que mudar, seria essa, para mim, ao meu ver, a data mais propícia, melhor seria 6 de dezembro realmente, porque senão não vai resolver muita coisa, você não vai ter uma mudança muito significativa se mudar só para o dia 15, do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, se ainda tivermos uma pandemia acontecendo, claro que ela vai estar ainda em evidência, mas o que se espera é que ela esteja realmente em declínio, mas se não for considerável do ponto de vista médico, mudar do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro não vai resolver muita coisa. Então o ideal realmente seria 6 de dezembro. E aí, claro, se chegou 6 de dezembro e a coisa ainda está... aí seria o pior de todos os cenários, não só do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista de saúde também. Porque se a pandemia chegar lá em dezembro, ela ainda estiver subindo, nós estaremos vivendo o caos absoluto, né? Aí é uma situação que não vai ser só a campanha eleitoral, vai ser tudo, vai estar comprometido totalmente. Então nós precisamos, e você que é pré-candidato, não precisa tomar cuidado com isso. É bom ou ruim? Aí é você que vai ter que dizer, a fazer uma análise sua. Repito, para quem ainda não começou, ou está ainda começando agora nesse momento, seria ótimo, né? Seria ótimo. Porque teria mais tempo para trabalhar agora. Não adianta esticar o prazo e você continuar deixando para depois. Se esticou o prazo, agradeça, bota as mãos para o céu, mas trabalho, muito trabalho. Eleição é fruto de muito trabalho, muito planejamento, muita ação. Se não tiver ação, não vai. Então o pré-candidato tem que agir o tempo todo, tem que estar ativo o tempo todo, e aí refazer o planejamento para uma nova data. Por isso que eu falo, é bom ou ruim? É bom para uns e é ruim para outros. Vai ser ruim para quem? Então, para aqueles pré-candidatos que às vezes já tinham uma estrutura montada, tem questão financeira, que às vezes vai ter que segurar um pouco mais e ele não terá a condição de segurar o pessoal, segurar a equipe, segurar marketing, segurar uma série de coisas depois desse período, então essas pessoas vão ficar prejudicadas. Mas, por outro lado, aquilo que eu disse, algumas pessoas, alguns pré-candidatos, eles vão ser beneficiados. Por quê? Porque vai esticar o prazo. Agora, para outros, tanto faz, porque ele vai ficar enrolando de todo jeito mesmo. Se for 4 de outubro, ele enrolou até agora. Se for 6 de dezembro, vai enrolar até agora. Então, temos candidatos que realmente eles só estão na disputa, infelizmente, para ver o que acontece, para testar o nome, enfim, não estão realmente empenhados. Então eu falo aqui para quem está empenhado em fazer campanha eleitoral, em disputar a eleição realmente para vencer. Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários do Facebook, que eu vou acompanhando aqui, trazendo para você tudo aquilo que esclarecendo todas as suas dúvidas, tá bom? Então fico aqui à sua disposição. Ok, deixa eu só eliminar aqui, porque senão vai dar pau, né? Tá bom. Tirar o som aqui. Ótimo, pronto. Não fica 2 vozes aqui e acaba confundindo todo mundo, né? E não dá certo. Então tem que estar tudo certinho, tudo redondinho, tá bom? Então agora sim. Então é isso. Agora, então eu estava dizendo, para quem vai começar do zero agora, é ótimo. Mas para quem já está bastante, está ralando, já tem todo um projeto, isso vai dificultar um pouco, mas não é o empecilho, tá? A campanha eleitoral não vai parar em função disso, então tem que continuar trabalhando.
refaça desde já o seu planejamento para o caso da mudança. Prepare-se. Não deixe, vou dizer mais uma vez, não fique esperando a coisa acontecer, a mudança acontecer, para depois você pensar no que fazer. Não, já deixa tudo planejado, deixa tudo pensado, porque se você não fizer isso, você vai chegar lá na hora da mudança e você ainda está perdendo tempo, vai perder muito tempo para refazer toda a sua estrutura de campanha, de pré-campanha, e aí você pode realmente ficar no prejuízo em função dessa possível mudança de data. Então, boa noite, João da Palmeira, boa noite, Sérgio, boa noite a todas as pessoas que estão aqui comigo. Então esteja preparado, ela pode acontecer, tá? Então esta semana, para quem entrou agora, nós estamos falando sobre essa possível mudança da data da eleição. E eu vou dizendo que ela pode realmente acontecer. Até semana passada eu diria que não. Ela não tinha nenhuma sinalização e a gente não pode ficar falando de que coisas que não tem. Essa semana não, essa semana já tem uma sinalização. O presidente do Congresso da Assembleia da Câmara dos Deputados deu entrevista, inclusive, falando sobre isso, que os líderes dos partidos, os líderes das bancadas, eles reuniram, discutiram o assunto, né, com essa PEC que foi apresentada, e há uma tendência de realmente adiar a eleição. Quando o Congresso fala isso, é porque as coisas já estão bem encaminhadas, eles não trazem a coisa assim à tona antes de fazer todo um estudo, toda uma análise e ver se realmente é possível fazer. Então a tendência hoje é essa, de mudança. Para quando? A data mais discutida, a data que está mais sendo aceita é 6 de dezembro. E aí o Sérgio está me perguntando aqui, vereador Sérgio, se a eleição for adiada, os prazos vão ser mantidos? Exemplo, das transferências de domicílio eleitoral? Então, Sérgio, acredito que sim. Eu acredito que estes prazos não serão mudados, não haverá mudança nisso. Agora, pode ser que provavelmente algum deputado, algum senador vai colocar alguma emenda nesse sentido, e aí vai depender do Congresso aprovar ou não, depende de aprovação. Como a gente está muito ainda na fase da suposição, eu acredito que não haverá mudança nesse sentido. Haveria um grande prejuízo, seria bem complicado, mais complicado ainda, se houvesse esse tipo de mudança. Então a mudança que eu vejo é só mesmo na data, os prazos não vão ser mudados. Embora a Constituição fale em 6 meses antes da eleição, eu entendo que aí nós teríamos, se nós formos pensar que a Constituição fala em 6 meses antes, e a eleição vai acontecer, por exemplo, 6 de dezembro, evidente que teria que ter essa mudança. Mas, considerando as questões políticas, considerando todo o jogo que acontece, eu acredito que não. Acredito que eles não vão mudar isso. Mas tudo vai depender de aprovação. Ou seja, não há nada definido. O que tem hoje em discussão, e é o mais certo que vai acontecer, é que teremos uma alteração na data do processo eleitoral. Isso é fato. Tá bom? Estejam preparados para isso. Não fiquem esperando e ser pego de surpresa, não. E essa questão, Sérgio, mudança de transferência de título e tal, isso também o candidato não pode ficar preso a isso, não. Eu vejo alguns candidatos presos a isso, contando com isso, por causa dos votinhos ali, que ele ajuda, busca, apesar de ser proibido pela lei, mas não pode ficar contando com isso, não. Vai trabalhar, vai correr atrás de voto mesmo, falar com as pessoas, conquistar pela causa, pelo trabalho. Quem está no mandato, por exemplo, tem muita condição de fazer isso, de conquistar pelo trabalho, mostrando realmente, colocando nas redes sociais, principalmente, porque com essa questão de pandemia, de não poder fazer reunião, de não poder estar movimentando muito, então é rede social que é o canal, tá certo? Principalmente Facebook e Instagram. WhatsApp, pode fazer um WhatsApp? Acho que o WhatsApp é um problema, né? Se você for fazer grupos, dependendo. Você é uma cidade pequena, onde você aí resolve a sua eleição com 150, 200 votos, até 300 votos, você consegue ter um controle de grupo de WhatsApp, mas fora disso é muito difícil. Então, pega uma cidade aqui igual Goiânia, por exemplo, 1 milhão de eleitores, você precisa ter 6 mil votos para ser eleito, controlar isso com um grupo de WhatsApp, né, seria muito difícil mesmo.
Obrigado, Paulo, pelos elogios. Só não vá, então, procrastinar, deixar para depois, né? Que é aquilo que é a nossa mania de brasileiro, deixar tudo para depois. Vai deixando, né? Vai empurrando, né, Sérgio? Empurrando com a barriga, como se diz. Então é isso que acontece geralmente. Assim, o eleitor, o pré-candidato, ele começa, né? Boa noite, Jack, boa noite, Mariana, Ana Lu, obrigado pela presença, obrigado pela preferência também. Tá bom, Paulo, ok, tá certo. O brasileiro é assim, né? Vai deixando tudo para a última hora. Nós brasileiros estamos deixando tudo para a última hora, e isso é bem complicado realmente. Não dá para mudar a cultura assim da noite para o dia. Então é preciso que as coisas aconteçam mais rápido. Então deixar para a última hora pode ser um problema. Deixa eu só... Deusdete da Silva entrou também, obrigado pela presença, obrigado também, obrigado a todo mundo, ok. Então vamos lá. Eu queria entrar um pouquinho mais nessa discussão com vocês e eu queria ver a opinião de vocês. O Paulo, queria ver também o Luciano, queria ver também o Sejão, queria ver o Deusdete, todo mundo. É o seguinte, para vocês, para a campanha de vocês, isso seria bom ou seria ruim, essa mudança de data? Qual o impacto disso na campanha de cada um de vocês? Deixa para mim aí o comentário, nos comentários a sua resposta, para que nós possamos discutir isso e entender realmente o que cada um dos pré-candidatos pensa e qual o impacto na vida eleitoral de cada um deles. O que você está pensando? O que você prefere? Manter, mudar para o dia 15 de novembro ou mudar para o dia 6 de dezembro? Qual é a sua opinião? Boa noite, Mariana. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque o Congresso Nacional ele vai discutir em cima daquilo que é a opinião pública. O Congresso Nacional ele trabalha dessa forma, tá bom? Então é muito importante que as pessoas também, que os próprios interessados, que são os pré-candidatos, manifestem nas suas redes sociais, manifestem de alguma forma para que o Congresso possa entender. Embora a pandemia é quem vai dar a palavra final, né? A palavra final é do coronavírus, porque se a situação tiver ainda de calamidade, vai ser muito difícil fazer essa eleição. E embora eu acredite e tenho esperança de que já no mês de julho a gente comece a entrar aí numa fase de declínio dessa pandemia e as coisas possam acontecer de uma forma ainda bem tranquila, né? Então, Paulo Araújo, candidato a vereador pelo PMN, região sudoeste, ok. Paulo que vem trabalhando bastante, né, Paulo? Está empenhado. E é isso. Agora é construir o projeto, construir o plano B, viu, Mariana? Vamos construir o plano B para que a campanha, se acontecer de fato a mudança, a gente não seja pego de surpresa. Isso é muito importante, porque senão nós vamos chegar num determinado momento em que a campanha simplesmente não vai acontecer. O eleitor, ele não está muito empenhado nesse momento. Então tem que conquistar o eleitor de que forma? Conquistar o eleitor daquela forma que a gente vem falando sempre aqui, pela causa. Né? Discutir causa, discutir aquilo que é essencial para as pessoas, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista do cotidiano. Qual é a transformação que você está oferecendo para a sociedade? O que você está entregando para essa sociedade, para as pessoas onde você tem influência, né? Deixa eu só ver o que o meu amigo Gentil, o carteiro lá de Aparecida de Goiânia disse, porque para mim continua normal, já estou trabalhando na pré-campanha há 43 meses, pronto, vai trabalhar mais 2 meses, né? Mais 60 dias, só isso que vai acontecer, né, Gentil? Então assim, pelo que eu disse, para quem está no ritmo, isso não vai alterar absolutamente nada, tá bom? Vai continuar. O Hélio Preto, sou a favor de serem 6 de dezembro, ok? É uma data que eu também acredito e assim, se for para acontecer a mudança, eu espero que seja 6 de dezembro. A minha primeira opinião, a minha primeira vontade é que não aconteça a mudança. Agora, se ela vai acontecer, como o Congresso já sinalizou que vai acontecer, então que seja 6 de dezembro, né, que seria a data mais propícia.
porque por mudar para 15, 20 dias só, isso não vai alterar nada e não faz sentido, né, você mudar a eleição dessa forma. Então teria que ser realmente um pouco mais prolongado, desde que aconteça dentro de 2020, com prazo para o segundo turno nas cidades onde tem segundo turno, que são as cidades com mais de 200 mil eleitores, tem o segundo turno. No caso aqui, eu estou aqui em Goiânia, Aparecida, acho que Anápolis também, né, e outras cidades grandes do restante do Brasil, as capitais, as cidades com mais de 200 mil eleitores, tem o segundo turno. Tá? Então, esse segundo turno teria que acontecer dentro de 2020 ainda, e a proposta seria então 6 de dezembro e 20 de dezembro o segundo turno. Manutenção em outubro, né, Paulo? É a sua opinião. Tá, eu também preferia que fosse mantido em outubro. Agora, na impossibilidade, né, nós vamos ter que ver o que faz. Então, prepararmos, né? Nós, como consultores, estamos nos preparando para essa mudança, preparando os nossos clientes para que eles tenham realmente uma conduta já de forma que tenha uma dinâmica dessa transformação para mais 60 dias, como o Gentil Carteiro falou. Não vai mudar muita coisa porque já vem no ritmo e só continuar o ritmo e continuar conquistando. Para quem está já num patamar mais alto, então vai ter que segurar, vai ter que fazer um trabalho mais amplo para poder segurar e permanecer lá em cima, né? O candidato a prefeito, por exemplo, que vem num ritmo e vinha no ritmo, o pessoal que vai para a reeleição vinha no ritmo, se preparou financeiramente, preparou as inaugurações, preparou as obras, quer dizer, preparou para 4 de outubro e agora de repente muda, tem algumas pessoas que vão ter dificuldade realmente em segurar essa onda, segurar essa permanência em cima. Então isso vai ter que tomar muito cuidado realmente. Marcos Antônio Vinícius, diga lá, meu amigo Marco. Boa noite, meu amigo. Sou vereador em Catalão e gostaria muito que fosse em outubro, pois venho trabalhando muito, mas na impossibilidade vamos para dezembro. Abraço, Marcão da Coruja. Se é para o bem da população, não tem problema algum, diz o meu amigo João da Palmeira. Então, o Marco Antônio, realmente acho que o ideal seria em outubro, como eu também já venho defendendo, mas nós precisamos entender que o Congresso já deu essa sinalização essa semana, né? Rodrigo Maia falou essa semana, falou ontem que os líderes já reuniram e discutiram e entenderam que talvez o melhor seja realmente a mudança. Então você é do ramo, você está acostumado, sabe, né, Marco da Coruja de Catalão, sabe que quando o presidente do Congresso vem a público para falar é porque as coisas já estão realmente bem encaminhadas nesse sentido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: preparem-se para a mudança, ou de qualquer forma, prepare-se para não ter mudança. Porque às vezes você tem que ter o plano B e manter o seu plano, porque olha só o que acontece, né, o Marcos, você está trabalhando, né, o Gentil está trabalhando, vem num ritmo. Aí de repente fala assim, pô, vai ter mata. E aí você recua? Não, você não pode recuar, você não pode parar, você não pode ter uma mudança brusca no seu plano. Você precisa levar o seu plano até o momento em que definir essa situação. Porque e se definir pela permanência em outubro e você num ritmo de 6 de dezembro? Então cuidado com isso. Então é ter o plano B e continuar o seu trabalho. Isso é que é importante, tá? Ter o plano B, continuar o trabalho e ter o plano B. Mudou, você muda o plano e pronto, e dá sequência. Não mudou, você segue o plano normal que você vinha seguindo. Então o importante é você estar atento a essa questão, vai ou não vai ter. Porque se tiver, você está preparado, se não tiver, você também continuou preparado. Isso é que é o importante, tá bom? É você estar preparado que der e vier, seja 4 de outubro, seja 15 de novembro, seja 6 de dezembro. E claro, os candidatos a prefeito, onde tem segundo turno, dia 20 de dezembro. Então, o caso da improvisação, estamos organizando, nos fortalecer conforme a orientação em plano B. Ok, Paulo. Obrigado, Paulo Araújo. Obrigado aí para você também em Catalão nos acompanhando. Então é isso.
a eleição vai acontecer de qualquer forma, isso é fato, né? Isso é fato, esse é o fato mais importante. Nós teremos eleição esse ano, seja 4 de outubro, seja 15 de novembro, seja 6 de dezembro, e ela vai acontecer. Essa é a preocupação, pois tenho que manter o trabalho até dezembro, diz o Marcos Antônio Inácio. Sim, Marco, então, às vezes para algumas pessoas, como eu estava dizendo antes, vai ser um pouco mais difícil, né? Eu sei que algumas pessoas vão ter dificuldade em manter até dezembro, levar uma campanha, porque se preparou financeiramente, se preparou emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, com a questão doméstica, de família, programou em função de outras atividades, né? Já tinha toda uma programação e de repente eu sei que se houver essa mudança de datas, inclusive vai ter candidatos que vão desistir, eu sei disso, né? Porque realmente vai ser realmente uma dificuldade. Por isso que eu gostaria que a eleição fosse mantida em 4 de outubro, para que as coisas aconteçam agora. Infelizmente, não é uma vontade do Congresso, não é uma vontade do TSE, não é a vontade de ninguém, né? É uma questão de saúde pública mesmo que está colocando, nos obrigando, né, a passar por essa situação, por esse momento, e nós temos que nos adaptar, nós temos que fazer aquilo que nos é possível fazer, né, gente? Então não tem muito o que discutir sobre isso, é uma realidade nua e crua. Então, manter o trabalho, como o Marco Antônio Inácio está dizendo, até final de novembro, às vezes vai ser dificuldade para algumas pessoas, tá? Eu entendo isso, mas procure fazer o seu planejamento. Por isso que eu já falei muito aqui sobre planejamento. Planejamento é uma coisa que a gente fala sempre, e sempre que a gente fala, parece que ainda tem mais coisa para falar sobre planejamento, porque as pessoas, parece que os candidatos, os pré-candidatos, eles parece que querem fazer campanha ainda naquele modo muito antigo. Chegava na época da eleição, pegava um dinheiro lá, tocava a campanha, fazia santinho, fazia material, distribuía, deu, não deu, não deu. Então não se faz mais dessa forma. A campanha eleitoral não é mais desse jeito. Ela não tem. Hoje, se você não tiver um planejamento, não tiver as coisas organizadas, se você não tiver as coisas todas quase que cronometradas, você não vai conseguir um resultado satisfatório. Agora, é claro que nem todo mundo vai ganhar. Então vai ganhar aquele que errar menos, né? Aqueles que errarem menos são os que vão conseguir chegar lá, né? Tá ok, Eli. Obrigado pela presença também. Então, vamos programar, vamos trabalhar para que as coisas aconteçam de uma forma o mais equilibrada possível, né? Não tem outro jeito, gente. A eleição, ela pode sim ser mudada, ela pode sim, o presidente, vou repetir isso, o presidente do Congresso da Câmara Federal, Rodrigo Maia, já deu entrevista ontem falando nessa possibilidade, né? Já existiam algumas propostas, mas teve mais uma PEC, agora a proposta, a coisa é uma discussão que vai acontecer mesmo. Então vamos nos preparar para mais essa batalha, né, que seria adiar a eleição para 6 de dezembro, acredito eu, que é a data que mais está propícia, que mais as pessoas vêm buscando, né? Prejudicados pela pandemia. Sim, seria mais um dos prejuízos causados pela pandemia. Agora, nós precisamos ser sensatos, né, e deixar fazer as coisas acontecerem da forma que elas estão. Obrigado, Maria Augusta, pela presença também. E assim nós vamos caminhando, né? O processo não pode parar. Fazer uma mudança no planejamento, fazer uma mudança na rotina, fazer uma mudança na questão de planejamento financeiro, tá? Porque agora você vai ter que às vezes esticar um pouco o prazo sem poder esticar o recurso, né? Às vezes o seu recurso já estava contado e você já tinha todo esse planejamento. Então agora, sem precisar mexer no financeiro, rever os seus investimentos, rever a forma de fazer as coisas, para que nós possamos, ao tomar a decisão, quando o Congresso Nacional tomar a decisão sobre essa PEC, se muda ou se não muda, porque tem isso. Hoje a tendência é de mudança, mas pode ser que aconteça fatos novos e de repente, por exemplo, se nas próximas semanas essa pandemia começar a mergulhar, né, historicamente ainda recente dos outros países também tem um prazo de demora, não acredito que nós já estejamos
e aqui não é minha função estar discutindo essa questão do ponto de vista médico, porque eu não sou médico mesmo, mas pelo que a gente tem visto, ela vai ainda mais um tempo, né? Então, infelizmente, e a gente tem que tomar todos os cuidados, tá? Se for viajar, a questão de uso de máscara, essa coisa toda, né? Agora, prejudica, né? A campanha fica prejudicada. Isso é inevitável, gente, é inevitável, não tem outro jeito. Né? Conversava hoje com o cliente sobre isso, nós temos que ir nos achando alternativas. Né? O uso, se nós já estávamos falando na questão do uso das redes sociais, então tem que intensificar mais ainda, trabalhar mais, estar mais presente. Se você gravava vídeo uma vez por semana, grave 2, 3 vezes por semana, todo dia, para que você possa sempre com conteúdo, entregando conteúdo de valor para os seus eleitores, para o seu público, porque ninguém vai ficar nesse momento do projeto ouvindo você pedir voto, ouvindo você falar em campanha eleitoral. Eu posso falar disso aqui porque o público é um público específico, o meu público é um público específico da área política. Então são pessoas que querem mesmo ouvir sobre campanha eleitoral. Agora o público em geral, as pessoas de um modo geral, elas não querem saber disso agora. Então elas querem saber de conteúdo. Qual é o conteúdo de valor que você está entregando para o seu público nesse momento. Se você não está entregando nenhum conteúdo de valor, né, através das redes sociais, seja o Facebook, seja o Instagram, seja até mesmo pelo WhatsApp, você está perdendo seu tempo, tá bom? Ficar só publicando fotinha aí, parabéns pelo dia do médico, parabéns pelo dia do jornalista, parabéns pelo dia do enfermeiro, parabéns pelo dia disso, parabéns pelo dia daquilo, isso não vai trazer conquista nenhuma para você. Precisa disso? Sim, precisa. Mas só isso não vai te trazer nenhum resultado. Então você tem que ter conteúdo de valor. Qual é o conteúdo de valor que eu entrego? São informações que vai fazer a diferença na vida dos pré-candidatos. Né? Se eu não entregar conteúdo de valor aqui, que vai fazer diferença na vida de vocês que são pré-candidatos, então de nada faz sentido. Não adianta eu vir aqui e falar parabéns pelo dia do vereador, parabéns pelo dia do prefeito, parabéns pelo dia de secretário de saúde. Isso não... Precisa disso? Sim, precisa. Eu compreendo e entendo que precisa, mas não é isso que vai fazer a transformação que você precisa para garantir a conquista do eleitor. O eleitor, você conquista ele na internet com conteúdo de valor. Aí se você não consegue, não sabe o que é isso, procura conhecer um pouquinho sobre isso, né, para que você possa fazer a coisa acontecer de uma forma bem mais ampla, tá bom? Foi assim que muitos e muitos foram eleitos na eleição passada, foi assim que o presidente foi eleito na eleição passada, e foi assim também, não fazendo estas coisas, que muitos, centenas, milhares, perderam a eleição passada, porque ignoraram, pura e simplesmente ignoraram esses conselhos, ignoraram esse direcionamento da campanha eleitoral que é feito através do marketing político e também entrando na questão do digital. Tá? Quem não entrou nessa onda, quem não buscou esses recursos, ficou fora. Claro que em algumas cidades ninguém buscou. Então onde ninguém buscou, acabou que equilibrou o jogo, né? Então ficou tranquilo. Mas onde as pessoas buscaram, alguém buscou e fez a diferença, e você tem exemplo aí em São Paulo, tem exemplo aqui em Goiás, tem exemplo no Sul, tem exemplo para tudo quanto é lado, de pessoas que foram, trabalharam e fizeram campanhas eleitorais com baixo custo. Campanhas eleitorais com baixo custo, porque através da rede social é possível você fazer uma campanha de baixo custo usando só o seu celular, por exemplo. Basta você ter planejamento e entender um pouco dessa ferramenta, tá? Porque se você tem isso, se você planeja, se você faz a sua lição de casa, pronto, pode ser eleição no dia 4 de outubro, 15 de novembro, 6 de dezembro, que não vai fazer diferença para você, tá certo? Então assim, procura realmente entender esta questão. Campanha eleitoral hoje ela se dá basicamente pelas redes sociais. O contato, o corpo a corpo, perdeu a força? Não é que perdeu. Continua sendo a maneira mais eficaz de conquistar voto. Só que as pessoas não querem receber ninguém em casa, não querem participar de reunião, não querem ir em reunião nenhuma. E estão certos, tá? Estão certos.
né? Por exemplo, eu tenho cliente querendo vir aqui fazer reunião comigo e eu estou segurando, porque é um momento complicado para você estar reunindo gente, sabe? E nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar, porque senão não faz sentido, não adianta nós ir contra essa situação, não vai dar certo. Então, a rede social tornou-se realmente o caminho mais... Agora, não dá para fazer campanha eleitoral, né, um trabalho eficaz, por exemplo, de consultoria, sem você, no meu caso, por exemplo, eu tenho que visitar o cliente, tenho que conhecer a realidade dele in loco. Eu não posso aqui do escritório querer fazer uma campanha sem sequer ir na cidade da pessoa para saber, sem sequer conhecer a realidade dele, sem sequer olhar no olho dele e ter uma conversa, fazer uma entrevista, sabe, entender essa realidade do cliente. Então, assim, a gente tem que lidar. E o eleitor é a mesma coisa. Você precisa encontrar esses mecanismos, porque se não dá para ir até o cliente, até o eleitor, porque o eleitor está hoje em quarentena, está recolhido, então você tem que encontrar um caminho para fazer isso, e na primeira oportunidade que tiver, você faz o contato fisicamente, o contato físico, né, e volta... ou talvez o aperto de mão, mas enfim, a conversa ali, olho no olho, pelo menos a 2 metros de distância, você precisa fazer de alguma forma, porque ainda é a maneira mais eficaz. Mas a rede social, só que isso está bastante difícil, então a rede social tornou-se realmente o meio obrigatoriamente que todos têm que fazer, tá? Então não dá para fugir disso. Bom, mais dúvidas? Fico à disposição de vocês. O meu WhatsApp é o 62 9811 6150. Vou deixar aqui para vocês. Eu deixei o link. Algumas pessoas teve dificuldade com o link, não sei porquê, mas eu vou deixar um número, então, para que não tenha nenhum problema. Ok? É só salvar aí no seu celular. Só salvar aí no seu celular e mandar para mim a mensagem. A sua dúvida, tá certo? Então tá aqui, estou deixando aqui consultor João Severino, que é o 62 981 11 6150, tá bom? Esse é 981 11 6150, o WhatsApp do consultor João Severino, para você tirar a sua dúvida, para você contratar, se for o caso, tá? Para levar ali para a sua cidade, para fazer a sua campanha, dar toda a orientação para você, seja no digital, seja no presencial, fazer pesquisa, dar treinamento para o seu grupo, porque as campanhas eleitorais elas ganham uma dimensão muito maior quando os pré-candidatos, os candidatos que estão junto com o grupo do prefeito, eles têm um treinamento, eles têm um direcionamento. Isso muda completamente o rumo de uma eleição quando você dá esse direcionamento profissional para os seus pré-candidatos, para você que é pré-candidato a prefeito, para você que está nessa disputa, né, ter treinamento. Mas estamos na pandemia, tá, mas isso pode ser feito de forma virtual também, dá para fazer tranquilamente. Cada um na sua casa, e as pessoas ter esse treinamento para poder continuar fazendo uma campanha eleitoral bem feita e ter os resultados esperados, principalmente para o candidato a prefeito. Por quê? Porque a campanha de prefeito ela é completamente diferente, né? É óbvio, mas ela tem uma dimensão que é o seguinte: o número de candidatos é bem menor, e isso facilita bastante o trabalho todo, né? E você tem os candidatos a vereador que estão junto, então tem que dar condição para os candidatos a vereador trabalhar, gente. Não adianta você querer ir para a campanha e ignorar os candidatos, porque a gente tem ouvido isso, né? Não vou, candidato a vereador que se vira para lá, não vou fazer nada. Não é assim. O candidato a vereador ele é muito importante no processo da campanha para o prefeito, porque ele carrega, ou ele destrói também, né, se for o caso, porque o candidato a vereador ele tem a força dele, por menor que seja, ele tem força e ele não pode ser desprezado, tá bom? Precisa realmente ter um trabalho voltado para os candidatos, pré-candidato a vereador, dentro das campanhas de prefeito, tá? Então assim, hoje essa discussão que a gente está trazendo hoje, porque ontem na quarta-feira nós tivemos aí a notícia de que o Congresso Nacional vai discutir a
a mudança da data da eleição. Eu achava até que eles não iriam fazer essa discussão, mas ontem o presidente da Câmara dos Deputados anunciou que vai fazer essa discussão. Os líderes já estão conversando, já há um entendimento entre os líderes de que a eleição deve ser mudada para o dia 6 de dezembro, e se já há um entendimento entre os líderes é porque agora a questão é só uma questão de tempo para discutir no plenário e votar. E depois, claro, o presidente sancionar. O presidente pode não sancionar essa lei também, enfim, mas acredita-se que esse é o caminho que vai acontecer daqui para frente, e nós precisamos estar atentos. Os pré-candidatos precisam realmente se prepararem para isso. Preparar tanto para o fato de ter a mudança ou para o fato de não ter a mudança. Tá? Tem que estar preparado de qualquer forma. Não pode você simplesmente ignorar isso e esperar a coisa acontecer. Monte o seu planejamento, monte o seu cronograma de trabalho para que você possa ter realmente a sua campanha bem organizada e chegar lá na data que for com uma vitória acontecendo. É isso que se espera, é isso que eu tenho certeza que você quer, e é isso que vai acontecer se você tiver realmente a coisa bem feita, tiver a coisa do jeito que precisa ser feita, tá bom? Então assim, eu fico aqui na torcida para que você consiga trabalhar, para que você consiga manter-se na ativa, manter-se firme, forte, independente da data. Porque se for para dezembro, você vai precisar realmente de muita força, de muito fôlego para chegar até lá. Tanto nas caminhadas quanto no trabalho aqui de rede social, né, fazer seus planejamentos, fazer suas transmissões, fazer suas lives, gravar os seus vídeos, que é muito importante. Tá? As coisas aqui funcionam muito com vídeo na rede social, seja no Instagram, e claro, dentro da linguagem de cada um, dentro do Instagram, dentro do Facebook, e assim a coisa vai acontecendo, tá certo? Então, vamos que vamos. Então, ok, Edmar, obrigado pela presença também, Edmar Reis. Chegando agora, nós já estamos caminhando para o final da nossa transmissão. Aqui no Instagram é 1 hora, nós entramos exatamente às 20 horas, faltando aí 8 minutos, e já a gente caminha aqui para fazer os finalmente, porque assim, eu quero relembrar com vocês algumas coisas que nós falamos aqui. Por exemplo, o que é que muda? O que é que muda no caso de termos uma nova data para a eleição? Muda muito, né, gente? Muda todo o planejamento, como nós já dissemos aqui antes, muda todo o planejamento da sua campanha eleitoral, porque muita gente se preparou para o 4 de outubro, preparou financeiramente, preparou com a família, preparou na questão de férias de crianças, essas coisas todas, né? Está tudo preparado para 4 de outubro. Aí de repente vem uma mudança. E aí? O que é que eu faço? Algumas pessoas diria até muitos, vão ficar pelo caminho, vão levar a coisa mais ou menos só para chegar no final e ter. Outros vão empenhar mais. Tem aqueles que estão começando agora no processo de campanha eleitoral, não começou ainda. Esses são os que vão ser mais beneficiados, porque eles vão ganhar mais tempo, e ganhando mais tempo tem mais chance. Claro que não basta ter mais tempo, né? Não é só ter mais tempo, porque às vezes as pessoas vão procrastinar. Ganhei mais tempo, então eu vou deixar para começar mais para frente, né? É assim que algumas pessoas agem. Não, eu tenho mais 60 dias, então vou esperar daqui mais 60 dias para eu poder começar. Ao invés de começar agora, vou começar lá em agosto, setembro. É assim que algumas pessoas agem, e infelizmente essa é uma conduta que não tem muito respaldo, não dá muito certo, não vai ter resultado nenhum. Então para ter resultado nesse momento, é quem já começou o trabalho há mais tempo. Quanto mais tempo você começou, mais chance você vai ter, desde que você fez o trabalho certo, né? Me lembro que lá das minhas primeiras transmissões, já faz bastante tempo, a gente falava sobre isso. Comece, não deixe para depois. Mas as pessoas vão deixando, vai ficando. E agora chegou, aí vai ter mais prorrogação, e aí ele vai prorrogar mais ainda, e depois ver como é que faz, né? É assim que algumas pessoas fazem. Então, isso chama procrastinação. O brasileiro, isso é típico do brasileiro, então, enfim.
temos que... é preciso mudar isso, né? Temos muita coisa para mudar nessas nossas cabeças, nesses nossos planejamentos, tá bom? E essa é uma delas. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que vamos aguardar os próximos acontecimentos, aguardar os próximos dias. As discussões agora elas vão se intensificando no Congresso Nacional, uma vez que o assunto foi colocado em pauta, né, e ele sendo colocado na pauta da discussão de bastidor, a opinião pública começa, a imprensa começa a debater o assunto com mais intensidade. Nós já estamos aqui também debatendo o assunto com mais intensidade. Se você, como quem está acompanhando aqui sabe, que até semana passada eu falava que não estava vendo nenhum movimento no sentido dessa mudança de data, mas agora já tem esse movimento, já tem havia propostas, várias propostas já estavam, mas não havia ainda uma manifestação por parte do Congresso Nacional, e essa semana houve essa movimentação, e porque assim, o TSE, ele não é o TSE que vai decidir isso. É claro que o TSE vai participar da discussão, e precisa participar mesmo, mas a decisão é mesmo do Congresso Nacional, que vai entender, vai ouvir as bases, vai ouvir a opinião, vai ouvir muita gente, mas o fato é que as lideranças já estão propensas e pensando já realmente em votar essa PEC o quanto antes, para que que os candidatos tenham também os prazos, né, comece a refazer. E aí, como o Sérgio perguntou, questão de, mas e os prazos para filiação, para transferência de título, alteração de endereço, essas coisas todas, vai poder ainda? Isso eu não sei dizer, né? Vamos esperar. Acredito que vai ter algumas propostas nesse sentido, algumas emendas na proposta, na PEC nesse sentido, mas não sei se vai acontecer de fato essas mudanças. Para mim, eu continuo achando que não vai ter nenhuma mudança nesse aspecto. Ou quem fez, quem não fez, não faz mais. Quem filiou, quem transferiu, transferiu. E pronto. Acredito que nesse aspecto o Congresso vai manter a posição daquilo que já está feito, tá bom? Então assim, não espere mudança nesse aspecto não, tá? Continue o seu trabalho, continue o seu planejamento, pensando que os prazos para filiação, para mudança já aconteceram, tá bem? Então vamos lá. Quero aqui nesse encerramento agradecer a todos vocês, aqui no Facebook, aqui no Instagram. Já vamos dando 1 hora, já vai cancelando automaticamente, então não há muito o que fazer. Mas eu estou aqui à disposição de vocês a semana toda, né, pode mandar aí o WhatsApp, continuar mandando, vou continuar respondendo como sempre fiz, porque esta é de fato a minha missão, né? Levar conhecimento, levar transformação para vocês que estão na luta, numa candidatura. Obrigado, Paulo, parabéns pelo trabalho. Professor João Severino, parabéns pelo trabalho dedicados a nós pré-candidatos, orientações, sugestões e encaminhamento. Obrigado, pré-candidato a vereador Paulo Araújo, PMN, Goiânia, região sudeste. Obrigado, Paulo, sei da sua luta aí e realmente está empenhado e vai dar certo. Acho que chega lá sim, tem bastante chance. A eleição em todo lugar ela é muito difícil mesmo, mas agora se não tiver essa persistência, se não tiver essa coragem de colocar-se, de ir à luta realmente, aí é que não vai acontecer. O eleitor não vai votar em quem está escondido, quem ele nem conhece, nem sabe. Então tem que realmente colocar a cara a tapa, ir para a luta e trabalhar, tá certo? Então é assim que as coisas acontecem, é assim que elas vão acontecer, é assim que nós vamos fazer para que a campanha eleitoral tenha o resultado esperado, né? A vitória. Então, vamos à vitória, vamos trabalhar, empenhar, eu aqui empenhado com os meus clientes, empenhado, 100% empenhado para que colocar o melhor, tá bom? Muito obrigado, até a próxima quinta-feira às 20 horas, onde estaremos aqui com mais debates. Se as coisas mudarem de rumo, a gente traz também para vocês, para que nós possamos ter as informações necessárias para que a sua campanha cresça cada vez mais, tá bem? Um abraço para vocês.